Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e hoje a gente tem uma edição especial. Deixa eu apresentar primeiro quem está aqui do meu lado, o repórter Renan Souza, do Seu Dinheiro. Como é que tá, Renan? Tudo bem? Fala aí, Vini, tudo certo? Substituindo aqui mais uma vez a Júlia Vilchen pelo sotaque carioca pelo sotaque mineiro mais uma vez. Bom, é isso aí. E eu falei que esse programa é especial porque o Seu Dinheiro convidou os 3 pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, mais bem colocados nas pesquisas, para participar do programa. E hoje a gente vai abrir a nossa série com a deputada federal Tabata Amaral, pré-candidata do PSB. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, Renan. Um prazer conversar com vocês dois e com quem nos acompanha nesse momento. É isso aí. Bom, a entrevista aqui no Touros e Ursos vai ser um pouco diferente do que os pré-candidatos vêm participando. Nós vamos concentrar aqui as entrevistas em temas econômicos, e não só porque esse é o principal interesse de quem acompanha o Seu Dinheiro, mas também porque São Paulo sozinha representa quase 10% do PIB nacional. Ou seja, tudo que acontece aqui acaba afetando direta ou indiretamente pessoas de todo o Brasil que acompanham a gente aqui pelo Seu Dinheiro, sejam eles investidores ou não. E isso inclui, é claro, a eleição do próximo prefeito ou prefeita. Então vou começar aqui apresentando a nossa entrevistada, Tabata Amaral. Tem 30 anos, nasceu em São Paulo e foi criada na Vila Missionária, na zona sul da cidade, bem pertinho de onde fica o Renan. Ela é formada em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e está no 2º mandato como deputada federal por São Paulo, pelo PSB, que é o mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Bom, eu falei que a nossa entrevista ia ser aqui mais econômica, mas eu queria começar aqui com uma pitada mais política. A deputada revelou numa entrevista recente que não gosta do termo terceira via. Só que, ao mesmo tempo, a sua candidatura tem o desafio de conquistar o voto dos 2 candidatos que estão à frente aí nas pesquisas, e eles estão em espectros ideológicos bem opostos. Então, na sua visão, quem que é o eleitor da Tabata Amaral e quem se identifica, aquele que se identifica mais com o atual prefeito, o Ricardo Nunes, ou com o deputado Guilherme Boulos? Qual que é, na sua visão, quem é o eleitor e de quem você deve levar esses votos? Vinícius, eu venho brincando que eu não gosto do termo terceira via porque chega em terceiro lugar. E eu trabalho todos os dias e tenho convicção porque sei do time que a gente tem, da qualidade do projeto que a gente está apresentando, que, como eu digo, se Deus quiser e o povo votar, estarei no 2º turno. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a polarização como um todo e o termo terceira via são simplificações muito rasas. Quando a gente fala de uma cidade tão grandiosa e tão complexa como São Paulo, eu acho que a gente precisa ir além dessas 2 caixinhas de esquerda, direita, Lula, Bolsonaro. A gente tem um problema de segurança público gigantesco aqui na cidade. Aumento de roubo de carro, aumento de roubo de celular, aumento de estupro. Nós precisamos de uma prefeita que saiba articular as políticas de segurança que acontecem aqui, que saiba gerir os indicadores, que entenda a importância de cuidar da zeladoria, da iluminação, do lixo que é jogado de forma irregular. Isso é de direita? Beleza, então vamos embora. Mas nós precisamos também de uma prefeita que olhe para a questão da educação. São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. De cada 3 crianças, 2 estão passando de ano sem saber ler e escrever. Falar de educação, querer que São Paulo tenha a melhor escola pública, é de esquerda? Então tá bom, não me importa. Eu trago essas provocações porque eu tô muito mais preocupada em juntar um bom time, trazer as melhores ideias da esquerda à direita e levar isso pro debate. Quem escolher votar em Tabata Amaral não é porque não quer o Nunes ou porque não quer o Boulos, não é porque é de esquerda ou porque é de direita, é porque vai ver em minhas condições de, olhando para o meu histórico como deputada, de alguém que sabe juntar time, sabe focar no que importa e sabe entregar. Então, acho que eu tô indo muito mais para disputar esses eleitores que, inclusive, olham hoje e falam, não vou votar em ninguém que tá aí, porque nenhum desses 2 me representa, porque essa polarização não leva a nada. Então, acho que é mais sobre trazer essa eleição municipal para uma lógica do nosso dia a dia. E aí, não tô
errada nessa análise, acredito eu, porque na última eleição aqui em São Paulo, Bruno Covas foi eleito. Não foi o candidato nem do Lula, nem do Bolsonaro. Mas quem seria o adversário ideal num eventual segundo turno? Nunes ou Boulos? Eu sou um pouquinho supersticiosa. Então, eu sempre acho que esse negócio de tentar fazer o lugar de Deus e prever o futuro não cabe muito bem na política. Eu vou enfrentar quem tiver de enfrentar. Inclusive, esses 2 outros pré-candidatos me chamaram para conversas, tentaram fazer acordos e o tempo todo eu falei não. Eu tô nessa candidatura a sério. Eu respeito o povo, eu respeito quem tá construindo comigo, quem tá querendo falar de São Paulo. Então, vou sempre demonstrar respeito para com os meus adversários. Mas eu não tô aqui para fazer um joguinho combinado, para ser uma escadinha, para ser um apoio para nenhum outro candidato. Então, eu trago isso porque eu não sei quem eu vou enfrentar. E da mesma forma que vou respeitar a todos, também estou aqui para ser adversária de todos. E vou enfrentar quem estiver lá no segundo turno com a convicção que, como as pesquisas mostram, o meu desafio é desconhecimento. Eu ainda tenho de 50% a 60% de desconhecimento na cidade. Mas como tenho a menor rejeição e a maior conversão, de cada 3 pessoas que me conhecem, uma diz que vai votar. É por isso que eu tenho de 10% a 15% na pesquisa hoje. Então, eu trago isso porque a gente é muito otimista em relação a um segundo turno, independente de quem eu enfrente, mas sabe que eu tenho um desafio de me apresentar nesse momento. Agora, por falar em acordo, uma última pergunta mais política. Ainda há chances de algum acordo com o PSDB para uma candidatura conjunta à prefeitura? Com certeza. A política exige da gente muita paciência, mas também a gente está preparado para mudanças. Então, eu venho conversando hoje com 3 partidos para a questão da vice. O PSDB é uma das conversas que a gente está fazendo e a gente aguarda pacientemente, que o prazo é no mês que vem, apenas. Legal. E, deputada, a gente está com um debate muito forte hoje em dia sobre meta de inflação, teto de gastos, novo arcabouço fiscal, e a prefeitura se orgulha hoje de ter 35 bilhões em caixa, né? Essa quantia de dinheiro, ela é o orçamento de muitas prefeituras menores que tem por aí. E ter essa quantidade de dinheiro em caixa hoje é uma virtude, como se orgulha o atual prefeito Nunes, ou não? Renan, eu queria ter uma resposta mais otimista para te dar em relação a isso, mas deixa eu voltar um passo atrás. São Paulo, Nunes herdou a prefeitura de São Paulo, do Bruno Covas, numa situação fiscal muito confortável. Por quê? Porque foi feita uma reforma da Previdência, porque foi renegociada a dívida, porque houve um esforço de muitas gestões de cuidar das contas. E aí parece que na hora que a bonança chegou, acharam que responsabilidade fiscal não era mais necessária. Porque 1 ano atrás eu fazia esse mesmo discurso. São Paulo tem 35 bilhões de reais em caixa, essa é uma baita oportunidade. Mas eu venho me aprofundando nos números nos últimos meses e eu tô bastante assustada com a situação fiscal da nossa cidade. A gente fechou no ano passado com um déficit primário de 8 bilhões de reais. Se você olha para a trajetória da cidade, o que está projetado para os próximos anos é uma trajetória de déficit. Ou seja, vocês sabem disso, mas o gasto está aumentando mais rápido do que, enfim, o que está se arrecadando de receita para o município. E essa é uma preocupação que a gente tem. São Paulo está hoje no vermelho. Isso tende a acontecer, né? Parece que quando as coisas finalmente ficam mais tranquilas, começam a achar que responsabilidade fiscal não é necessária. Outra coisa que me preocupa, a qualidade desse gasto. Se a gente for olhar, o dinheiro que estava para investimento é muito importante, gente. É uma estrada, é uma obra de saneamento básico, é uma obra que vai impedir que alguém perca sua moradia numa chuva. Metade do dinheiro que se colocou em investimento na cidade foi gasto de uma forma de baixa qualidade. O que é isso? É aquele recapeamento que esfarela. É aquele asfaltamento que você vê que não tem necessidade. É aquela obrinha que você passa e não tem ninguém trabalhando. E você se pergunta, mas por que estão fazendo isso e não estão fazendo o que é mais necessário? Então não vou me alongar, porque eu sei que a gente tem aqui uma conversa inteira para falar de finanças, mas eu tô hoje muito mais preocupada com a situação fiscal da cidade. A gente vai precisar, como todo governo deveria fazer, tá muito atento aos gastos que vão ficando desnecessários, que vão aumentando mais do que deveriam, mas eu tenho uma preocupação com a qualidade desse gasto. Inclusive, defendo um projeto de lei no Congresso que eu espero implementar aqui. Os grandes gastos de qualquer governo deveriam ser monitorados em termos de impacto.
Essa é uma lei que eu apresentei. A gente olhar para o orçamento da prefeitura e não se preocupar só em quanto está indo para cada área, mas qual é o retorno. O dinheiro que a gente coloca na educação está trazendo uma educação de qualidade? O dinheiro que a gente coloca tá na saúde, está reduzindo as filas? Hoje a resposta é não. Então, o investimento que seria a prioridade da prefeita Tabata seria aonde exatamente? Vou falar de investimento de infraestrutura, que é geralmente para onde vai a pergunta, mas depois eu quero falar de educação. Porque a gente tem um recurso carimbado para educação e ele não está sendo usado como deveria. Quando a gente fala desse recurso que a gente chama de investimento, que é esse dinheiro que está mais livre para infraestrutura, por exemplo, me parece que uma das grandes urgências que a gente tem na cidade é olhar para a questão climática. São Paulo foi construído em cima de rios. Eu cresci na periferia de São Paulo em uma ocupação e desde que eu me dou por gente eu tenho medo de chuva. Todo ano morre gente, todo ano as pessoas perdem o que tem. E se a gente olha para o que acontece no Rio Grande do Sul, se a gente olha para o que aconteceu em Petrópolis, em Pernambuco, Litoral Norte, a gente vê que cada vez vai ter eventos mais extremos. É muita chuva, é muita seca, é muito calor. E hoje, São Paulo não tem um plano para lidar com essas enchentes, para fazer uma gestão desses riscos. Eu acabei de aprovar um projeto no Congresso que eu apresentei para toda a cidade ter um plano para lidar com as mudanças climáticas e essa é uma coisa que eu espero fazer como prefeita. Garantir que a gente tem um bom plano que está sendo executado. O que isso significa na prática? Não é construir piscinão, como se fazia antigamente. É você mapear quais são as regiões mais afetadas. O que a gente tem que mudar em infraestrutura, em habitação? Qual é o caminho que a água vai fazer? Será que a gente não deveria estar ampliando alguns leitos? Fazendo nossa cidade ser mais esponja? Arborizando? Garantindo que tem mais solo permeável? Então, me parece que do ponto de vista de investimento em infraestrutura, preparar a cidade para essas fortes chuvas, fazer um combate bem feito das enchentes, garantir o acesso a saneamento básico vai ser a primeira prioridade. Mas eu queria falar de um outro investimento, que esse está lá carimbado, que é o da educação. São Paulo hoje é a cidade que não é a mais, mas está no top 5 das cidades que mais investem por aluno e que tem uma média salarial que é até bastante alta quando a gente compara com o resto do Brasil. Mas São Paulo foi a cidade que mais caiu no ranking de alfabetização. São Paulo não lidera. A gente olha para o segundo ano, de cada 10 crianças, só 3, 4 aprendem a ler e escrever. É muito grave isso. Uma criança que não aprende a ler e escrever é uma criança que não se engaja, que não consegue aprender história, português, biologia, que sai da educação, que está mais exposta ao crime, à violência, às drogas. E depois a gente se pergunta por que tem tanta gente na rua. Como é que a Cracolândia é alimentada de forma tão constante? Então eu trago isso porque me parece que trazer qualidade para a educação é o nosso principal desafio. São Paulo tem que alfabetizar todo mundo. Tem que ter escola em tempo integral, com esporte, com cultura. Tem que investir em ensino técnico. Tem que entender que para a gente fechar essa equação, para São Paulo ser a terra das oportunidades, tem que ter educação e a gente tem que garantir que os empregos estão acontecendo. Então é um foco muito grande que eu espero dar como prefeita. Agora, os recursos públicos, como você mesmo colocou, certamente não são suficientes para dar conta de todas as prioridades de São Paulo. A deputada tem algum plano para atrair recursos da iniciativa privada? E qual é a importância da iniciativa privada para colocar os seus projetos em execução? A iniciativa privada tem um papel gigantesco para a gente encarar esse tanto de complexidade que a cidade tem. E essa questão eu sempre vou abordar de uma forma que é zero dogmática. Porque o Brasil tá muito doido, tá muito polarizado. E aí tem gente que acha que tudo que é público é ruim, tudo que é privado é bom e vice-versa. Eu chego nessa conversa falando não. O privado pode ajudar muito. Inclusive, votei a favor do Marco Legal de Saneamento Básico no Congresso Nacional, porque acho que o investimento privado pode, inclusive, ser fundamental para a gente avançar em infraestrutura. O público tem que financiar também, mas sem o privado a gente não consegue fazer. Agora eu espero para a página 2, que é questionar, tá bom, em que termos está se dando essa parceria? Porque eu vou conseguir trazer para vocês bons exemplos de quando o privado entra numa concessão, numa PPP, e ajuda e faz um bom trabalho, mas a gente também tem péssimos exemplos. O serviço funerário está de baixíssima qualidade hoje. A gente tem um problema muito grande de acesso, da qualidade do serviço que está sendo ofertado. Quando a gente olha para a questão da Enel, poxa, não dá para ninguém defender que está fazendo um bom trabalho. E aí tem o risco da gente virar e falar, não, é ruim porque é privado, ou é bom porque é público. Não, tá ruim porque o contrato foi mal construído.
Tá ruim porque a regulação foi mal feita. Tá ruim porque a fiscalização não tá acontecendo. Uma coisa que eu espero fazer como prefeita é ter uma conversa séria com a Arcesp e com a ANEEL para a gente fiscalizar o que acontece com a distribuição de energia na cidade. Até para que em 2028 a gente tenha condições de escrever um contrato melhor. Então não é chegar e falar, tá ruim porque foi privatizado. Não, tá ruim porque, de novo, o contrato é ruim. Não fiscalizaram nos últimos anos, a prefeitura não está fazendo o seu papel. E acho que nessa polarização está faltando a gente ir até a página 2 e entender que contratos importam. Que, especialmente quando você fala de monopólios naturais, como é a distribuição de energia, o privado pode sim ajudar, mas é aí que a gente vai ter que fazer um trabalho de fiscalização mais bem feito e acompanhar o que está acontecendo de fato. Aproveitando esse gancho, deputada, agora a privatização da própria Companhia de Água de São Paulo tá tramitando aí, né? Estão querendo privatizar a Sabesp. Eu queria ouvir a sua posição sobre essa privatização em específico, que é um ponto polêmico, porque a gente já teve também a questão da privatização do serviço de eletricidade, quando entrou o debate sobre a privatização da água, caiu a luz em São Paulo inteiro. Então eu queria ouvir um pouco da deputada qual a posição sobre essa privatização em específico, e se, quando assumir a prefeitura, pretende reverter ou dar continuidade a ela. Eu vou começar pelo final. Para a gente poder contar com a iniciativa privada, talvez a coisa mais importante seja a segurança jurídica. E essa é uma coisa que eu venho afirmando inúmeras vezes. As pessoas podem ficar tranquilas que eu vou respeitar os contratos que eu herdar. Isso é o básico, se a gente quer ter uma relação transparente e positiva com a iniciativa privada. Mesmo contratos ruins, considerados ruins, vou citar o caso da Enel, por exemplo. Se exemplo. existem ilegalidades, a gente precisa atuar. Dito isso, a gente tem que separar muito o que é posição ideológica, política, opinião, do que é irregularidade. Se houver qualquer denúncia, eu serei a primeira a levantar essa mão, a levantar essa bandeira. Mas no caso da Enel, você questionar um contrato antes da sua finalização, me parece que é criar um alarde que é maior do que o problema. Que é que a gente vai colocar no lugar? Alguém me responda? Quem é que vai fazer isso aqui em São Paulo? O que eu espero fazer é, de novo, trabalhar com a Arcesp e com a ANEEL para que aconteça uma fiscalização que não acontece hoje. Nos prepararmos para a gente ter porque vai ter a renovação em 2028, para que a gente possa fazer isso e abrir espaço para que, inclusive, companhias mais competentes possam participar dessa disputa. Mas para a gente tomar cuidado que o quanto que o discurso ele pode, às vezes, piorar a situação. A gente tem condições hoje de romper? Não tem. A gente vai colocar o quê no lugar? Então, porque é uma posição mais cômoda, né? O trabalho de fiscalização, de atuar, de se preparar, ele dá mais trabalho. E aí, o que eu ia dizer em relação à Sabesp, eu conheço muito por dentro esse contrato. E é por conhecê-lo que eu venho me posicionando contra a privatização do jeito que ela tá. Por duas razões principais. A prefeitura, ela é o poder concedente. Ou seja, não existe... É a gente que é o responsável pelo serviço de água, esgoto e por aí vai, de saneamento básico. A gente quando olha para a privatização da Sabesp, nos moldes que São Paulo está abrindo mão de voto. Assim, sendo muito... São Paulo, de cada 5 votos, vai ter 1. A maior cidade. A cliente mais importante. Que gera maior receita, que né? gera mais receita. Então, se eu abro mão de voto... Eu vou ter menos espaço para dizer onde é que a Sabesp vai investir. Quais são as obras que são necessárias? Numa cidade que tem 600 mil pessoas sem saneamento básico hoje. Qual é a minha segunda preocupação? É saber para onde vai esse dinheiro da privatização. É claro que aqui eu estou defendendo o meu quinhão, estou defendendo a cidade de São Paulo. Mas essa deveria ser a postura do prefeito e da futura prefeita. Tudo bem, vai privatizar? Então me diga quantos % da venda fica em São Paulo? Porque a Sabesp tem o que tem por conta de São Paulo. E aí, assinar essa carta em branco, em que a gente abre mão de voto explicitamente e abre mão de saber para onde vai esse recurso, é claro que isso me preocupa. Porque a gente tem tantas demandas para a Sabesp. A Sabesp hoje não implementa a tarifa reduzida de forma automática. O que é isso? Quem está no cadastro único e por direito, por lei... Eu sou, inclusive, uma das autoras dessa lei que foi sancionada, deveria pagar 1/3 da conta, não paga. Porque é burocrático, porque tem impedimento. Você tem toda noite, corta água na periferia. Isso é irregular. A Sabesp precisa endereçar isso. Então, são algumas coisas que a gente está colocando para dizer, de novo, não é dogmático.
mas deveria ser papel do prefeito, da prefeita, defender os interesses de quem mora aqui. E não é isso que está acontecendo nessa privatização. Eu queria entender um pouco melhor. Então, o problema não é a privatização em si, é a maneira como ela está sendo realizada. Eu queria também te perguntar um pouco sobre isso também, porque existe uma motivação nobre da privatização, que é antecipar a universalização do saneamento básico no estado de São Paulo. Essa não seria uma boa razão para a gente privatizar a Sabesp? É claro que antecipar universalização é super meritório. Não é à toa que eu trabalhei tanto e votei a favor do Marco Legal de Saneamento Básico. Agora, a pergunta que eu me faço é a todo custo? De novo, a gente está abrindo mão de voto. Não é hoje, não é amanhã. É pelos próximos anos. Enquanto prefeitura mais importante nessa história, a gente está assinando um cheque em branco. Não está claro para a gente, e eu fiz esse questionamento inúmeras vezes, inclusive já estive com o governador Tarcísio, já estive com a secretária Natália, eles sabem da minha posição, não está claro do recurso que vai vir da privatização quanto fica em São Paulo. Essas perguntas precisam ser endereçadas. É muito meritório que a gente saiba que no agregado vai se antecipar a universalização. Mas o que me preocupa, enquanto pré-candidata a prefeita de São Paulo, enquanto moradora de São Paulo, é saber dessas 600 mil pessoas que não têm saneamento básico hoje, quantas vão receber? É olhar para uma rede como a nossa, que tem problemas por conta da idade e que faz com que toda noite a periferia fique sem água? Porque isso é uma realidade que só acontece na periferia. E ouvir da Sabesp. Então, qual que é o marco físico de investimento? Quais investimentos serão feitos em quais regiões da cidade? Até que momento que a gente pode saber que a gente vai ter uma renovação da nossa rede? E de novo, é claro que cada prefeito ou prefeita vai defender o seu território, deveria ser. O que me angustia nesse processo é ver o prefeito completamente ausente. Ele sequer fala sobre o assunto. Ele pode ser a favor da privatização se ele quiser. Não é a minha posição, mas é uma posição digna. Agora, ele deveria estar defendendo os interesses de quem mora aqui. Quantas famílias que moram aqui vão passar a ter saneamento básico? Qual que vai ser a tarifa que vai ser paga aqui? Vai permanecer ou vai acabar o corte de água na periferia? E o que eu sempre trago, talvez o meu problema seja porque eu ando 2 quadras na minha comunidade e tem gente sem saneamento básico. Então essas 600 mil pessoas não são teóricas para mim. É gente que eu conheço. É gente que estudou comigo e que me relatou ano passado que após uma enchente encontrou uma ratazana do lado do berço do filho. Para cada R$1 que a gente coloca em saneamento básico, é 4 que a gente economiza na saúde. Então, são essas pessoas que eu estou disposta a defender e acho que falta esse diploma de realidade. Eu já tive tantas conversas com a Sabesp nessa questão do corte noturno de água e eles falam, deputada, mas isso é mentira. E eu, presidente, acontece na minha casa. Eu sei que a maioria dos políticos não são afetados, mas minha família mora na periferia de São Paulo, acontece na minha casa. Então, o que eu quero é que essas pessoas sejam atendidas também. Agora, para a gente encerrar o assunto Sabesp, porque a privatização está prevista para acontecer nas próximas semanas. Vai ser feita por meio de uma oferta de ações na B3 e provavelmente, se você for eleita prefeita, vai assumir o cargo com uma Sabesp privatizada. Dito isso, a senhora pretende fazer algo em relação à revisão do que foi acordado durante esse processo? O que daria para fazer? Em sendo o fato consumado, o que eu farei é seguir lutando pelas coisas que eu trouxe aqui. Que essas 600 mil pessoas que estão sem saneamento básico sejam priorizadas. Que a gente garanta que na cidade de São Paulo e no estado como um todo, a tarifa não vai aumentar. Que a gente tenha a implementação da tarifa reduzida automática para quem está no cadastro único. Que a Sabesp se posicione contra o corte noturno de água e faça o ressarcimento das famílias que ficam 12 horas por dia sem água, o que é ilegal. De acordo com a nossa legislação. Então, o que eu espero fazer como prefeita é fortalecer o trabalho de fiscalização que não acontece hoje. Como eu dizia, todo contrato, independente com quem seja, ele vai funcionar se ele for bem escrito e se ele for bem regulado e fiscalizado. Enquanto prefeita, talvez eu não consiga participar da escrita, mas não tenho dúvidas que eu vou fazer um trabalho de fiscalização muito melhor do que é feito hoje. Você prefere... Vou fazer aqui, porque a gente vai manter aqui o tema concessões e privatizações, mas saindo um pouco da Sabesp e vindo, a Sabesp acaba afetando aqui a cidade de São Paulo, mas também o estado inteiro, mas a prefeitura vem fazendo uma série de concessões à iniciativa privada nos últimos anos em vários serviços,
e a gente tem aqui, por exemplo, o estádio do Pacaembu, né, até o Parque do Ibirapuera. Eu queria saber a sua visão sobre esse programa, se a sua visão está sendo bem sucedido ou não, se existe algum plano, eventualmente, se a senhora for eleita, de revisar alguma dessas concessões, e caso não, se tem até uma possibilidade de fazer novas concessões à iniciativa privada de outros serviços que hoje estão na mão da prefeitura. Como eu disse, eu vejo que o recurso privado, a iniciativa privada tem um papel gigantesco para nos ajudar a avançar. Quando a gente fala dos contratos que foram firmados, a gente tem que agir onde há ilegalidade. E isso é muito claro para mim. A gente vem recebendo uma série de denúncias muito graves em relação à concessão que foi feita do serviço funerário. Esse é um que a gente está muito atento. Eu não acho que não preciso nem entrar no mérito. A gente está falando de famílias vulneráveis que não têm esse dinheiro todo, que no momento de grande dor estão, de acordo com as denúncias que a gente está recebendo, sofrendo uma série de abusos. Então, a gente vai atuar na revisão daquilo que foi irregular, daquilo que estiver desrespeitando o contrato que foi firmado. E, obviamente, eu tenho hoje literalmente um grupo de trabalho debruçado sobre essa questão, liderado por uma grande advogada, que é a Maís Moreno, que é especialista em PPPs, para a gente estudar onde mais o recurso privado pode ajudar a nossa cidade. Um segundo ponto que eu acho que vale trazer, liderando outro grupo de trabalho, a gente tem a Leane Lemos, que é uma das mulheres que mais conhecem de orçamento do nosso país, atuou no Rio Grande do Sul, atuou em Brasília, tá com um baita time, com Luciano Sobral, que é aqui de São Paulo, com Rafael, lá de Brasília, e justamente fazendo um estudo de como é que a gente pode alavancar o nosso orçamento. E aí uma provocação que ela traz, que é pra gente olhar para o futuro, é a gente começar a colocar marcadores no orçamento da cidade. Então a gente entender como que o nosso orçamento contribui ou não para a questão climática. Como que o nosso orçamento contribui ou não para o combate ao racismo, para a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Então, são alguns instrumentos que hoje nossas cidades não usam, mas que a gente acha que, inclusive, podem alavancar e trazer mais recurso privado para a cidade de São Paulo. E aí, um breve merchan para quem está nos acompanhando, a gente, de fato, tem um baita time. Eu falava da Maís, da Leani, temos Celso Laffer, Pércio Arida, Armínio Fraga. Então, quem quiser ajudar a gente a esmiuçar esse orçamento, a pensar em novos mecanismos e, de novo, pensar como que a gente pode articular melhor o recurso público que a gente tem e o recurso privado sem dogma, sem preconceito, pensando como que a gente pode fazer com que os dois trabalhem para a gente levar serviços públicos de qualidade para as pessoas. É isso que importa. Você tem um instrumento favorito para ser usado? Seriam novas concessões? Seriam PPPs? O que está sendo estudado? E em que áreas? A gente tem hoje 37 grupos de trabalho na construção do plano de governo, então eu teria que esmiuçar área a área. E acho que essa é a visão correta. Então, tanto naquilo que a gente acha que não está funcionando, eu trazia a questão do serviço funerário, contratos que a gente sabe que serão revistos, seja agora na questão da coleta de lixo, também tem muito problema. O nosso contrato de iluminação tem muito problema. A gente tem hoje 40% dos postes não tem telegestão, ou seja, se queimarem hoje, e você não conhecer um vereador, esquece. Ninguém vai lá. E aí o que isso traz de insegurança para as pessoas, a gente tem boas experiências que podem ser promovidas, a gente acha que a SP Regula, ela pode ser muito fortalecida na cidade de São Paulo. Enfim, é uma boa ideia você concentrar essas concessões e PPPs, você trazer uniformidade, segurança jurídica, mas se a gente olha para a SP Regula, ela tem uma atuação bastante tímida, então a gente está muito se questionando, área a área mesmo, onde é que a iniciativa privada pode ajudar, onde é que a gente pode construir um contrato melhor e com esse foco de garantir que o serviço público que está sendo oferecido faz sentido para aquela população. Legal. Semáforos inteligentes, que a gente não conseguiu avançar nessa questão ainda, tem uma maior cobertura de câmeras, mas eu vou parando por aqui. Deputada, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta em relação à habitação, né? A gente sabe que o candidato Boulos, ele é um ponto forte dele bater nessa questão da habitação popular, pessoas sem casa. A deputada mesmo falou que existem regiões que se chove, o rio sobe, as pessoas ficam sem água, sem luz, isso tem muito a ver com a habitação. Uhum. O plano diretor, que foi aprovado mais ou menos no ano passado, no início desse ano, ele prevê que subam-se prédios em regiões que hoje não podem subir prédios. E subir prédio, às vezes muitas vezes, né, tem garagem, são mais carros na rua, piora do trânsito. Eu queria ouvir um pouco da deputada sobre a visão para o plano diretor. Se
A senhora falou que vai respeitar os contratos. Mas se esses contratos piorarem a vida na cidade, a gente vai ter que rever esse plano diretor que foi recém-aprovado. E qual a sua proposta para essa linha de habitações populares? Como é que a gente vai trazer essas pessoas, tirar elas de uma situação de risco e trazer elas com a iniciativa privada ou com a iniciativa pública para zonas de menor risco? Tem duas coisas que estão faltando hoje em São Paulo: visão e planejamento. E o plano diretor deixa isso muito claro, a forma como ele foi revista. Para quem acompanhou de perto a discussão do plano diretor, o que é o plano diretor, né? Porque nem todo mundo sabe. É um conjunto de regras, vamos colocar desse jeito, que diz até que altura se pode construir, onde que a gente vai priorizar, que tipo de atividade, por aí vai. E a gente tem um problema muito grande, que nos últimos anos as habitações foram ficando mais caras em São Paulo, o metro quadrado, e a gente não conseguiu atingir o objetivo básico de fazer com que as pessoas morem em regiões mais centrais. Então, a gente tem um baita problema para resolver. E aí, eu dizia, quem acompanhou essa discussão não viu o prefeito, não viu nenhum secretário. Então, foi uma discussão completamente feita pela Câmara de Vereadores, o que faz parte, é bom, mas sem nenhuma visão do prefeito. E é porque o prefeito não tem visão. Qual é a visão que São Paulo tem para qualquer área? A gente vai ser referência em quê? Qual é o legado que essa prefeitura vai deixar? Qual é a grande obra? Qual é a grande entrega? Qual é o grande marco? Não tem. Então, se você olhar para o plano diretor como ele foi revisto, é uma coxa de retalhos. Ficou mais complexo, muita regra sobreposta, não tem um norte que guie. E aí, quando eu falo que também não tem planejamento, é porque é muito positivo você querer adensar as regiões mais centrais. Então, querer mais gente morando onde tem transporte, onde tem saneamento, onde tem bons hospitais. Só que se você faz sem planejamento, é um caos, que é o que muita gente está vivendo agora em regiões mais centrais. Você começa a subir muito prédio, mas você nunca calculou qual era o impacto no transporte, qual era o impacto no trânsito, qual é o impacto no saneamento básico. Então, como que, dado que eu vou herdar esse plano diretor, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, gente, é ter visão para a cidade de São Paulo. Sem visão, você não consegue nem articular o recurso privado. A segunda coisa é olhar para essas áreas que vão ser mais adensadas e se planejar. A gente tem que mapear o que vai mudar do Grajaú a Pinheiros. O que a gente tem que fazer desde já para a vida das pessoas não virarem um caos? Não é para desrespeitar o que está no plano diretor, mas é para trazer a segurança para as pessoas que, no final das contas, elas vão conseguir transitar com segurança, com qualidade. E tem uma série de investimentos que vão ser necessários nesse sentido. E aí, quando a gente fala da questão da habitação, essa é uma área que eu falava do plano de mudanças climáticas. São Paulo precisa pensar habitação pensando nessas chuvas, pensando nisso também. E a gente está pronto para abrir mão, mas para não ficar escolhendo o discurso, mas fazer o que funciona. A gente tem capacidade de combinar uma série de soluções. Desde um aluguel social, em que a prefeitura subsidia para as pessoas conseguirem pagar um aluguel menor e morar nas regiões centrais, até a gente pensar nesse tanto de imóveis públicos que não estão servindo mais de nada, porque a repartição que estava lá já não funciona, imóveis endividados que já não pertencem a ninguém, e a gente poder dar um uso de habitação para esses locais. Isso vai ser fundamental se a gente quiser recuperar o centro de São Paulo. Ter gente morando, ter o bairro vivo, é uma baita política de segurança. Então, eu tô tentando cobrir tudo o que você falou, mas para finalizar, para a gente ter mais clareza do que significa quando eu digo que São Paulo não tem visão e não tem planejamento. O atual prefeito é recordista de obras sem planejamento, que ele chama de emergenciais, mas são obras sem licitação. O que é isso? Ele aumentou em 1.300% o dinheiro que a cidade está colocando para obras que não passaram por licitação, não tiveram transparência, tem denúncia de corrupção, de conluio, são bilhões de reais, a gente anda pela cidade e não vê o porquê. Não tem gente trabalhando, o trabalho é de baixa qualidade, aquela obra não serve para nada e 90% tem denúncia de que alguém está ganhando dinheiro por fora com isso. Só para mostrar que, quando eu digo que não tem planejamento, é isso. A gente pegou o dinheiro que a gente encaixa, os 30, 35 bilhões de reais, e torrou tudo. Em obras sem qualidade, sem necessidade. Eu, se for da vontade de Deus, vou herdar uma situação fiscal muito pior do que o Nunes herdou. E aí, de novo, a troco de quê? Qual é o legado? O que ele fez que vai mudar a cidade? Não tem nada. É tudo de baixa qualidade, é tudo mal feito. Então, eu acho que esse é o maior problema de São Paulo hoje. A gente não tem visão, a gente não tem planejamento, se torra o dinheiro público e a gente não vê nenhuma grande transformação.
Acho que acabou o nosso tempo, Vini, infelizmente. Então acho que dá tempinho, dá mais um chorinho aqui Bora. pra gente passar aqui pro bloco final, que é uma tradição aqui do nosso programa. Antes eu vou pedir pra você que tá acompanhando a gente pra curtir essa transmissão, assim o nosso conteúdo chega pra mais pessoas. Aproveita também pra comentar aqui as declarações aqui da pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Bom, deputada, a gente tem aqui no Touros e Ursos, né, o famoso bloco dos Touros e Ursos, que é quando Tô sabendo. que é quando a gente escolhe os destaques positivos, que são os ursos, né, que o jargão do mercado financeiro, que a gente acabou adotando aqui, né, que quem tá em alta é chamado de touro e quem tá em baixa é chamado de urso. E a gente faz aqui, convida todo mundo aqui a escolher o seu touro e o seu urso, mas eu vou pedir para você começar pelo seu urso, pelo menos pelo seu destaque negativo, que pode ser, enfim, eu queria que a gente se centrasse aqui em São Paulo, para ficar um pouco diferente nessa edição. Então, pode ser, enfim, alguma coisa que não esteja muito legal aqui em São Paulo, pode ser alguém, algum adversário, enfim, já deixo aqui uma provocação. Quem seria o seu urso de São Paulo hoje? Eu vou me permitir por uma resposta diferente, mas é uma coisa que eu venho refletindo muito. A gente deixou de sonhar em São Paulo. A gente deixou de ser essa cidade grandiosa que sempre foi farol do Brasil, cidade mais importante, maior da América do Sul, formada por gente do mundo, do Brasil inteiro. Se eu tô aqui é porque uma baiana e um paraibano saíram de suas casas para vir para São Paulo, no caso meus pais. E acho que a gente foi perdendo esse sentimento de grandeza. São Paulo hoje tá lá embaixo no ranking de alfabetização, o transporte público piorou, a gente tá mais inseguro, não consegue usar um celular na rua, milhares de jovens que não trabalham, não estudam, a geração de hoje tendo menos oportunidade do que a dos nossos pais tiveram, na ponta, e eu não vejo as pessoas incomodadas com isso. Sabe quando a situação tá tão ruim que a gente fica pra baixo e perde a perspectiva de que dá pra ser melhor? Então eu diria que um dos grandes ursos de São Paulo, para além da Cracolândia, da desigualdade, de tudo que eu me proponho a enfrentar de cabeça erguida e com coragem, é essa apatia. Porque se a gente não consegue acreditar que dá para ser melhor, que a gente pode e merece mais, a gente não faz o que é necessário para de fato mudar. Bom, para a gente terminar então numa nota mais positiva, seria o touro, então, o seu touro de São Paulo. Eu vou na mesma linha, são as pessoas. Eu não sei, obviamente não quero ofender ninguém com isso, mas São Paulo é o que é porque a gente juntou o que tinha de melhor do Brasil e do mundo. É isso, veio gente do mundo todo, veio gente do Nordeste, como meus pais, veio gente do resto do Brasil, veio gente do interior. E ninguém sai de sua casa para ir para uma situação mais desafiadora, mais desconfortável, se aquela pessoa não tiver muita garra, se aquela pessoa não for muito diferente. Então, acho que essa é a qualidade de São Paulo, é ter juntado tanta gente diversa e tanta gente sonhadora e tanta gente incomodada, sabe? Que falou, vai ser difícil, mas eu vou. Eu vou atrás do meu sonho, eu vou atrás do meu trabalho, eu vou fazer com que meus filhos tenham mais oportunidades. Meus pais fizeram isso. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe diarista, nenhum dos dois puderam estudar. E aqui em São Paulo formaram os 2 filhos na faculdade. A gente tem que permitir que outras pessoas possam realizar esse sonho também. Bom, legal. Antes da gente colocar o ponto final aqui, só lembrando também que nós convidamos para participar do programa o prefeito Ricardo Nunes e o deputado Guilherme Boulos. A gente está aguardando a agenda dos pré-candidatos aqui para marcar a data. E agora sim, com isso a gente encerra essa edição do podcast Touros e Ursos. Queria agradecer muito mais uma vez a presença. Prazer todo meu. Da deputada. Você está super convidada para voltar aqui, para falar dos problemas de São Paulo, do Brasil, apontar mais touros e ursos aqui. Fica à vontade. Tem muitos, dos 2. Com certeza. Muito obrigado e valeu, Renan. Aí, até a próxima. Tamo aí. Até a próxima, Vini. Não, legal, gente. Muito obrigada, pessoal. Foi Obrigado, um prazer. gente. Obrigado a todos que acompanharam a gente. E não se esqueçam de acessar o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.